Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre Kivo 11, que aparenta ser um fundo que está meio largado, ou bem largado, tá? Para ser bem sincero. No entanto, o desconto aqui que esse fundo é negociado a mercado pode até fazer que a gente faça vista grossa a alguns pontos. Que o Thiago PS, seu canal fique esperto. Pois bem, começando aqui pelo tema de capa, porque eu coloquei aqui no título que Kivo 11 está largado às traças. Pois bem, se a gente for aqui na página 5, onde ele mostra os ativos vestidos, a gente vai ver aqui o seguinte: temos quase 30% do fundo que está em caixa. E esse daqui é um ponto que eu já venho notando já tem um tempo. O fundo aqui está com caixa gigantesco. E ó, isso aqui passa sim a impressão de um fundo que está largado, tá? Tudo bem que o caixa ele está rendendo bem com essa Selic acima dos 14%. No entanto, isso aqui é estranho e me faz ter eh, um medo aqui, certo medo de quando o fundo está meio largado, como aqui Kivo 11, lá em Pord 11, do gestor ter desistido, né? Ter desanimado aqui com a questão de fundos imobiliários e talvez esteja pensando em vender a gestora. Então, esse daqui não tem nada aqui que indique que isso daqui vai acontecer, tá? É apenas um receio que eu tenho. E geralmente, quando você tem as incorporações, você está posicionado no fundo de maior desconto, costuma ser lucrativo. No entanto, também é por padrão a gente notar que o fundo incorporado ele tem sido lesado, né? O incorporador geralmente faz algumas maldades com o fundo incorporado, fazendo provisões exageradas. Então, esse daqui é um risco que você precisa estar ciente ao investir em essa questão de fundos que têm risco de sofrerem uma incorporação. Ressaltando mais uma vez, não tem nada que indique que Vons vai ser incorporado no curto prazo. No entanto, aqui tem um contraponto, né? A questão do desconto e o dividend yield de Kivo 11, que é o que eu vou comentar agora. Então, Kivo 11 ele tem os seus defeitos, mas está sendo negociado aqui com 30% de desconto, né? Baita de um desconto. Depois aqui, ao longo desse vídeo, eu ainda vou fazer a conta do número de problemas que o 11 tem, para a gente comparar os problemas com o desconto do fundo. E aqui no Dividend Yield. Aqui o fundo, o rendimento tem girado em torno de 80 a 85 centavos. Com rendimento de 85 centavos, estaria falando de 1,44% ao mês. Olha, esse aqui é um dividend yield bem interessante, mas esse 85 centavos, ele é baixo, tá? Se você for pensar aqui em quem comprou lá no IPO, ele não está nem um pouco contente com os 85 centavos. Ainda mais que a gente está vindo aqui de um período de inflação elevada. Então, minha expectativa aqui para esses meses aqui de abril, maio, junho, era tudo de rendimento acima de R$ 1 por cota. Então, apesar da gente estar com um bom dividend yield no preço de mercado, o rendimento está sim abaixo do esperado. E aqui os motivos por que esse rendimento fraco. Basicamente é isso daqui. Essa posição em caixa que eu já mostrei e aqui é a posição em FIIs. Quando a gente vem aqui na DRE, aqui ó, se eu somar a parte em FIIs com o caixa, a gente tem exatamente quase 50%. Pode falar que está meio a meio. Meio CRI e meio caixa e fundos imobiliários. Se a gente vem aqui na geração de caixa, vejam só, aqui ó, resultado com FIIs e resultado de alocação em renda fixa. São esses dois que geram cerca de 827 mil reais. Enquanto isso, na parcela de CRIs, tem aqui uma geração de quase 1,7 milhão de reais. Então, apesar do CRIs serem metade, eles representam aqui cerca de praticamente 2/3 da receita do fundo. Então, a gente pode notar que essa parcela em FIIs e caixa tem uma geração
muito inferior ao a que a gente tem aqui na parte CRIs. Então, isso aqui ajuda a explicar o porquê desse rendimento baixo. Agora aqui tratando sobre um ponto que é muito sensível aqui, que vem batendo bastante nessa tecla, que é a questão da liquidez. Que muita gente fala que não tem liquidez, que liquidez é um problema enorme, que não sei o quê, mas liquidez está longe de ser o principal problema em Kivo 11. É, olha, realmente se você for ver o book de ofertas de Kivo 11, ele é um book complicado, tá? Ele tem um alto spread entre a compra e a venda. Realmente isso pode parecer chato, no entanto, você precisa analisar o seguinte: se o preço que está ali na venda é interessante, está te proporcionando um bom yield, você precisa ser agressivo com esse book. Você vai lá e compra o preço que o vendedor está pedindo. Ou então, se você for paciente, você pode deixar a ordem lá e esperar ela ser executada. Então, aqui estou falando de uma liquidez de cerca de 400, mais de 400 mil reais por mês, aqui na média dos últimos meses. Olha, para a maioria dos investidores, isso aqui é mais que suficiente, tá? A não ser que você seja multimilionário, você não vai ter problema para se posicionar em Kivo 11. Isso aqui é uma balela, tá? Questão de liquidez para 99% dos investidores pessoa física aqui que investe no imobiliário não é, tá longe de ser um problema, tá? Ok. Agora aqui tratando um pouco mais sobre os fundamentos de Kivo 11. Ah, primeiro aqui sobre o fator gestora. Então, aqui tem essa tal de Monte Bravo. Antes era Quilima, né? Até o nome do fundo aqui é Quilima Vulcano Recebíveis Imobiliários. Olha, esse aqui é o fundo que eu não acompanho tão de perto e não sei o que aconteceu com o gestor, tá? Se foi apenas uma troca de. Se o gestor trocou de nome ou se foi aqui vendido e outro gestor assumiu. Eu não tenho esse acompanhamento tão de perto para dizer se realmente foi o que aconteceu aqui, tá? Mas enfim, é que o gestor para mim é uma incógnita, tá? Isso, como eu disse no início do vídeo, é, dá a aparência de que o fundo está meio largado. Ok? Agora aqui vou falar então sobre a carteira de crédito em Kivo 11, a parte mais importante aqui desse vídeo. Com relação à diversificação da carteira, ser uma carteira robusta. Lembrando que um fundo high yield ele precisa ser diversificado para quando acontecer algum problema, não, não dar um dor de cabeça enorme, né? E aqui que a gente tem de posição maior seria o tal de condomínio Ferraz, aqui que somando daria 6%, não é uma posição elevada aqui para um fundo de papel high yield, mas aparentemente as demais posições aqui estariam até que bem equilibradas. Então a diversificação não é de todo ruim aqui. No entanto, aqui se você tem interesse em Kiv 11, você tem que estar ciente de que o fundo já teve vários e vários problemas no passado. Vou citar eles aqui. Primeiro, essa tal de. Opa, tem mais outra aqui, ó. Realiza 1, 2 e 3. Nossa, aqui daria 6,8. Eu até tinha marcado aqui, tinha esquecido depois de comentar. Então, aqui mais uma posição concentrada também, tá? Então, a diversificação também não é das melhores. É... Mas voltando aqui sobre os problemas que o fundo já teve no passado. A Arquiplan. A Arquiplan foi uma incorporadora que acho que entrou em recuperação judicial. No entanto, o imóvel ele já estava concluído e aconteceu a dação de pagamento, ou seja, entregaram o imóvel como pagamento de garantia. Então foi um problema, mas aqui vai conseguir recuperar. Essa tal de Eco é o loteamento, também deu problema, mas parece que já está muito bem especificado aqui no VP do fundo, apenas 0,30. Também a gente tem aqui a Open Resorts e a GVI. São dois projetos da Gramado Parks, lá do Grupo Hectare. Então aqui acho que eles estão pelo menos pagando alguma coisa. Mas é da turminha enrolada, né? Então é um baita de um risco.
Aqui a gente também teve problema com a Starbucks, o CRI Surfrock. Aqui também já foi especificado, acho que está com uma provisão de 95%. Então aqui está sendo negociado apenas 0,10%. Então a gente pode notar que também tem, aqui ó, mais outro problema, esse CRI Olimpo. Também o loteamento que deu problema, mas nem aparece mais aqui na relação de ativos. Provavelmente que já foi marcado a zero. Então, aqui a gente tem um ponto positivo de que o fundo teve sim vários problemas, mas eles foram precificados. A gente teve essa reprecificação desses ativos estressados. Então, a gente pode até notar que aqui em Kivon, se a gente for pegar o VP dele, é R$ 83. Provavelmente veio a IPO aqui a cerca de R$ 100, né? E provavelmente ele já veio sofrendo algumas provisões sobre essas posições, de forma que esse VP era um pouco mais realista sobre o tamanho do problema que o fundo enfrenta. Ainda por cima, dentro desse VP já descontado aqui dos problemas, já com as marcações, a gente ainda tem o mercado aquecendo uma precificação de outros 30%. Então, o desconto patrimonial aqui do fundo, ele é realmente bem pesado, porque esse VP aqui ele já foi bem especificado, tá? Então, a gente pode ter sim alguma exagero aqui na especificação. No entanto, ressalto que estamos aqui lidando com fundo high yield, tá? Fundo high yield que já teve alguns problemas, então saiba no que você está se metendo. Não vai ficar comprando high yield, depois ter problema ficar contando aí espalhando aí nos fóruns e grupos que fundo imobiliário é quando vigário. Vejo muita gente aí que fundou a cara no fundo high yield, depois fica esperneando que está dando problema, tá? Então saiba o que você está comprando para depois não ficar enchendo o saco aí do pessoal. Mas então, aqui o fundo ele cometeu vários erros de alocação, tá? Apesar de estar tá bem especificado. Aqui mais um problema que tenho que ressaltar com vocês é essa alta presença de fundos imobiliários. E provavelmente que a gente tem algumas ancoragens, tá? Aqui, ó, esse REC Master Fundo de Cotas. Isso daqui foi ancoragem, tá? E tem Invista BBP. Não faço a menor ideia do que é isso, que botaram 7,30%. Aqui, acredito que tem até mais ancoragens, tá? Então aqui, isso aqui é um sinal de gestora não pró-cotista, ok? Então, o que vocês podem ver aqui, é, o que não falta são motivos para achar problema aqui em Kivo 11. Está longe de ser um fundo perfeito. É um fundo problemático, sim, mas aí você precisa refletir. Ah, tá bom, o fundo tem muito problema. Aqui eu consegui identificar alguns para vocês. Pode ter até alguns que eu não vou conseguir identificar. Mais um problema aqui, ó. Realmente bastante problema, né? Tem a IU, a incorporadora IU. Eu até cheguei a fazer um vídeo um tempo atrás. A incorporadora, ela não está inadimplente, mas tem dado umas fraquejadas, tá? Tem demonstrado aqui alguma, algumas dificuldades. Ó, essa over urbanismo, também o loteamento, eu me recordo que no relatório de Fito 11, tem uns comentários de que eles chegaram a ficar inadimplente durante o mês, mas já voltou a fazer o pagamento. Não chegou a ser nada, nenhum problema grave, mas chegou a dar teve alguns probleminhas. Então, aqui vários problemas que eu consegui mostrar para vocês, e além daqueles que eu não consegui pegar, né? Então, caso você tenha interesse em Kivo 11, você precisa colocar essa balança dos problemas versus o desconto. E aqui, conforme combinado, vou somar aqui o que temos de problema já conhecidos aqui para Kivo 11 e vou comparar com o desconto. 0,7, aqui mais 0,1. Aqui deu. O limpo parece já tá zerado. Então, aqui de problema, apesar de estar uma lista bem extensa, aqui de problema mesmo seria 0,80. Isso aqui desconsiderando esses aqui do grupo Gramato Parques que ainda estão pagando.
Então a gente tem aqui um problema de menos de 1% da carteira versus um desconto de 30%. Então realmente pode ter uma narrativa de que o mercado ele tem exagerado um pouco aqui em Kivo 11. Ok, então é isso que eu tinha para contribuir com vocês aqui sobre Kivo. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!